pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo e relativamente raro, que é sobre terremoto no estado do Espírito Santo. Isso mesmo, terremoto no estado do Espírito Santo, que aconteceu ontem, 2 de julho de 2020. Então, primeiro, vamos definir aqui, né? Quando que acontece o terremoto, né? O terremoto ele acontece quando a rocha ela acumula muita tensão e ela vai romper repentinamente na falha geológica ali, né? Então esses blocos de rocha eles vão se movimentar e vai provocar as vibrações, né? Ou as ondas sísmicas também aí chamadas. Aqui um exemplo de um corpo de rocha aqui nesse exemplo lá, então a gente tem uma força atuando desse lado, uma outra força atuando aqui, aqui essa força aumenta, a gente já vê que os estratos aqui mudam um pouco, e aqui aumenta mais ainda e a gente já tem o terremoto propriamente dito. Então aqui nós temos o hipocentro, que é o foco do terremoto aqui em subsuperfície, e o epicentro, que está acima do hipocentro, que é onde é sentido em superfície esse terremoto. Então, os terremotos, geralmente, eles ocorrem em zonas, né, em limite de placa tectônica. A maioria dos terremotos acontece nos limites das placas tectônicas. O que é uma placa tectônica? A placa é composta por crosta e pelo manto, né? Grande parte do manto, 90% é manto e 10% é crosta, mais ou menos. Ela se desloca, né, tem uma movimentação horizontal em diferentes direções no planeta Terra. Aqui nós temos dois mapas interessantes para serem comparados, né? Aqui nós temos os limites das placas tectônicas, aqui o exemplo da placa sul-americana, né? Onde está o Brasil, aqui temos a placa de Nazca a oeste, a placa africana aqui a leste. E se a gente observar, os grandes limites aqui, os limites das placas tectônicas, eles coincidem com a ocorrência do maior número de terremotos, né? Então a gente tem um enxame de terremotos aonde? Aonde nós temos os limites das placas, ó. Limite aqui, né? Desculpa, aqui a ocorrência, né, dos terremotos e aqui limite da placa africana com a placa sul-americana. Aqui a placa de Nazca com a placa sul-americana, limite, placa de Nazca com placa sul-americana. Então a gente tem uma relação interessante entre os limites de placa e a ocorrência dos terremotos, comprovado aqui por essas duas figuras. O Brasil, como a gente sabe, eu acabei de mostrar, ele está sobre uma placa, né? Que é a placa sul-americana, né? Que a gente chama uma região intraplaca, sobre uma placa. No entanto, a gente também tem terremoto no Brasil, né? Por diversos motivos geológicos. Lógico, magnitudes diferentes de terremotos que ocorrem em limite de placa tectônica, mas nós temos terremotos também no Brasil, por alguns motivos. Dentre eles, aqui a gente tem a Cordilheira Mesoatlântica, né? Essa Cordilheira Mesoatlântica, a gente observar, ela tem umas falhas transversais, que algumas delas se prolongam aqui para o continente, né? Essa saliência aqui, né, da região nordeste do Brasil, ela está mais próxima. Então, no nordeste, a gente tem uma ocorrência muito grande de terremoto, né? E pode estar relacionado a essa proximidade aqui com a Cordilheira Mesoatlântica e a continuação dessas falhas que vêm aqui do oceano que se prolongam até o continente. Certo? Uma outra coisa importante de mencionar com relação a isso é que a placa sul-americana está sendo empurrada aqui pela placa africana a leste e empurrada a oeste, ou seja, ela está sendo comprimida, né? Imagina um corpo de rocha, né? Um material sendo comprimido, apertado, uma força muito grande, vai tensionar aquele corpo de rocha ali até romper, né? E aí tem a movimentação. Então, são dois indícios fortes que a gente poderia mencionar de por que acontece terremoto no Brasil. Tem algumas coisas além disso, mas são dois motivos já bastante consideráveis, digamos assim. Então, ontem, moradores da Grande Vitória relataram estrondo, tremor de terra, especialmente em Vitória, Serra e Vila Velha. Aqui tem uma reportagem da Gazeta, né, falando que moradores da Grande Vitória relataram estrondo e tremor de terra, né. Quem quiser acompanhar aqui, entrar no site da Gazeta. Foi acessado no dia 3, mas essa reportagem aqui é do dia 2. Então, apesar do Estado do Espírito Santo apresentar estações sismográficas, nós temos estações sismográficas no Estado do Espírito Santo, não foi registrado nessas estações, mas em outras estações foram registrados isso daí.
Então, as estações sismográficas do Rio de Janeiro, né, duas, né, em Duas Barras, uma em Campos e a outra em Minas Gerais, nessas estações foram registrados tremores de terra, né, então, e mostraram que o epicentro do terremoto aconteceu aonde? Em Vitória. Então, tem a latitude, a longitude e a hora que ocorreu. Então, às 13h24 do dia 2/7/2020, com a magnitude de 1,9. Então, as pessoas já sentiram o terremoto aí com a magnitude de 1,9. Isso segundo o Centro de Sismologia da USP, né? Então aqui está o site, né, do Centro de Sismologia da USP, demonstrando isso aqui. Então a hora que aconteceu, aqui a localidade Vitória, aqui o mapa representando, então a latitude, a longitude, aqui nós temos a magnitude do terremoto, né, 1,9, aqui são as estações que detectaram, como eu mencionei, né, duas no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais, e é possível, né, através da leitura, assim, a gente se pergunta, né, assim, mas esse é um exemplo clássico aqui, né? Nós temos 3 estações aqui, e nessas 3 estações foi detectado um epicentro aqui, próximo a essas 3 estações. Então é possível, através da leitura de ondas, as ondas sísmicas, a onda P e onda S, o cálculo do tempo de distância de cada evento. Então, pegando o tempo de chegada da onda P e o tempo de chegada da onda S, a gente pode estimar o local do epicentro do terremoto. Foi isso exatamente que aconteceu aqui no Espírito Santo. Então aqui nós temos o exemplo dessas ondas, né? A onda P e a onda S. Então a onda P são ondas longitudinais, a onda S são ondas transversais, né? A gente tem uma diferença nela, e as ondas superficiais, elas derivam da onda P e da onda S. Fala um pouco aqui do sismógrafo, né, que é esse aparelho que vai captar e vai registrar as ondas sísmicas, e esse registro ele é feito, né, em forma dos sismogramas, que nós chamamos. Então aqui a gente identifica que a onda P, né, tem um Pzinho aqui, e a onda S. E tem a interpretação desse gráfico para saber o momento que essa onda chegou para poder interpretar o evento. Então, o primeiro terremoto do Espírito Santo, na verdade, ele ocorreu em 1767. Ele foi relatado pelo IAG, né, lá da USP, e também pelo Observatório Sismológico da UNB, Universidade de Brasília. Ele apresentou magnitude considerável, 3,5 de magnitude. Ó, veja bem, 1767, quanto tempo tem isso? O terremoto, no entanto, né, o terremoto de maior magnitude, né, o mais conhecido aí, aconteceu em 1955, né, em Vitória, né, uma magnitude de 6,1. Foi o segundo maior terremoto do Brasil, né. A grande maioria dos terremotos que aconteceram no Espírito Santo apresentaram baixa magnitude, né, com exceção desse de 1955, que apresentou uma magnitude bastante elevada. As pessoas sentiram janela estremecer, porta, foi bastante sentido naquela época, né? No entanto, é importante salientar aqui que existe uma quantidade considerável de terremotos, né, por ser um estado localizado sobre uma placa tectônica. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que estamos numa zona intraplaca, mas temos bastante terremotos mesmo assim. Então, nós temos um grupo de pesquisa, né, um grupo de neotectônica no Espírito Santo, chamado esse grupo, que ele pertence ao Laboratório de Neotectônica e Sismológico LANESE, na Universidade Federal do Espírito Santo, que é coordenado por mim, né, e nós catalogamos cerca de 26, 27 terremotos no estado do Espírito Santo, 27 com esse novo agora, desde o primeiro terremoto que aconteceu no Espírito Santo. Então aqui está uma tabelinha, aqui eu gostaria de fazer uma menção e também que teve a contribuição aqui do Gabriel Pedro e da Mariana Simonassi, que ajudaram nesse levantamento de dados. Se a gente observar aqui, então a gente tem o local, né, do acontecimento, os locais onde ocorreram aqui no estado do Espírito Santo, né, aqui a quantidade, aqui os locais, aqui a data que ocorreu, esse primeiro que eu mencionei, né, de 1767, a hora que ocorreu, a longitude, a latitude, a magnitude, a profundidade e a fonte da onde que foi retirada essa informação. Aí em seguida a continuação da tabela, né? Então aqui também tem os outros locais, a data, a hora que aconteceu, tudo completinho aqui. Então essa tabela ela vem sendo atualizada e falta completar com alguns eventos, inclusive esse que aconteceu ontem, né? Então tem que atualizar essa tabela aqui. Aqui alguns registros, né,
de jornais da época. Então isso aqui também foi uma pesquisa feita pelo nosso grupo, que nós fomos no arquivo público, em diversas bibliotecas, institutos do Estado do Espírito Santo, para poder fazer essa busca, essa pesquisa de quantos terremotos existiram no Espírito Santo, aonde que eles ocorreram, quando que eles ocorreram, se tinha registro da magnitude. Então aqui é um jornal da época, aqui um outro recorte, né? Aqui, desculpa, só mostrar que a Terra tremeu em Vitória, né? Aqui a mesma coisa aqui embaixo, a Terra tremeu em Vitória, também no jornal A Gazeta. Outro jornal aqui mostrando, ó, tremeu a Terra, e aqui também, ó, um registro pequenininho, tremeu a Terra. E gostaria de mencionar aqui esse livro, né, chamado Anjos e Diabos do Espírito Santo, Fatos e Personagens da História Capixaba, do José Carlos Matede, que ele faz esse registro desse acontecimento, desse terremoto de 1955. E esse livro é muito interessante, ele mostra aqui um desses recortes, dois desses recortes que eu acabei de mostrar aqui na capa do livro dele, né? Pra vocês observarem aqui, tem esse registro. E ele menciona um pouco aqui, né? Eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Em Vitória, Espírito Santo, o sismo deixou a população assustada e com medo. Casas e prédios balançaram e houve pequenos danos materiais. 2 jornais locais divulgaram o ocorrido, mas a notícia foi nacional. Olha que interessante esse relato, né? Então aí ele continua. O segundo maior abalo sísmico no Brasil aconteceu na costa capixaba, na noite do dia 28 de fevereiro de 1955, uma segunda-feira. Olha os detalhes. Perto das 23 horas, a terra sacudiu de norte a sul do Espírito Santo. Sorte que o epicentro ocorreu no mar, né? Então ele menciona que ocorreu no mar. E aqui tem os relatos do que aconteceu, como é que as pessoas sentiram. Então, se alguém tiver curiosidade, tá nesse livro aqui, super interessante. Gostaria de parabenizar o José Carlos Matede aqui e com essa contribuição aí à geologia pra gente. Então, continuando aqui, né, o nosso grupo, então, ele faz também, nós apresentamos alguns trabalhos já em simpósios sobre sismologia. Esse foi o segundo simpósio brasileiro de sismologia. Então, esse trabalho aqui foi um trabalho sobre um resgate histórico, inclusive com os alunos que eu acabei de mencionar, que foi o Gabriel Pedro e a Mariana Simonassi. E é um resgate histórico, relatando quais terremotos existiram, quando que aconteceu, o que está relacionado a isso à placa tectônica. Se alguém tiver interesse, deixa no comentário lá o e-mail, que eu passo por e-mail para vocês, ou entre em contato no Instagram, que eu passo também para vocês esse trabalho aqui. Um outro trabalho realizado com o professor Carlos Oliveira Mello da UFRJ, né, que a gente estava relacionando os lineamentos, fraturamentos, a neotectônica, na verdade, com a sismicidade no Espírito Santo. É um outro trabalho também que foi apresentado nesse congresso. Então, quem tiver interesse, entre em contato, deixe os comentários aí no final, deixe o e-mail ou manda o e-mail através do Instagram também, tanto faz, que eu mando esse trabalho para vocês terem acesso. E é isso, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer que vocês assistiram o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Infelizmente não é uma notícia boa, mas é um registro geológico, as pessoas sentiram, foi algo que mexeu com as pessoas, então a gente tem que mencionar, tem que dizer o que aconteceu, é o nosso papel, a gente que trabalha com isso tem que informar, né? E é isso. Lembrar sempre desse contexto, né, de por que aconteceu o terremoto aqui no Espírito Santo, relacionar as outras videoaulas que nós temos no nosso canal. Quem tiver mais interesse, dê uma olhada, assista uma aula de tectônica para entender um pouco melhor sobre placa tectônica, que tem tudo a ver com terremoto. E aqui eu deixo o endereço do meu Instagram, né, quem quiser acompanhar lá também, eu sempre posto coisas de terremotos que acontecem no mundo, a fanpage do Facebook também, sobre geologia, e aqui o link do meu currículo Lattes. E é isso, pessoal. Deixe seu comentário aí no final e até o nosso próximo vídeo.